bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E você está aqui em mais uma aula das nossas conversas dentro do nosso quadro de talento musical. Por isso, seja bem-vindo e seja bem-vinda de novo, porque é aqui onde eu te ajudo com dicas e estratégias para te ajudar a superar aí dificuldades que aparecem na sua caminhada musical, para que você de fato consiga trilhar um caminho de evolução e de crescimento constante na música e seja capaz de aprender músicas mais avançadas 10 vezes mais rápido em qualquer instrumento que você toca. Por isso, o assunto que nós vamos conversar aqui hoje é uma angústia que eu recebo de alguns seguidores, de alunos também, meus, e que me falam, olha, eu gostaria de curtir e gostar do som que eu tiro do meu instrumento. Eu queria tocar bem, assim, sabe? E tocar bem não envolve só saber tocar as notas certas no ritmo certo. Tocar bem é ter aquela sensação de que eu estou tirando um som agradável do meu instrumento, que a música tá ficando legal. Então, se você tem essa angústia, essa videoaula é pra você. E eu espero que ela te ajude a construir uma mudança aí, tá bom? Que te ajude a superar esse momento e a entender o que você precisa fazer para começar a curtir o teu som no teu instrumento. Se você gostar, deixa seu like aí, curte essa aula, tá bom? Salva ela para você assistir depois também, para você rever, enfim, por que não compartilhar aí nos seus contatos, entre os seus amigos, entre os seus colegas aí da sua área, que também sentem, compartilham dessa dor, dessa dificuldade, tá bom? Seguinte, por que quando você toca, talvez você se pergunte, por que quando eu toco, Dani, não fica igual a música? Sabe, eu tô tocando certinho, eu tô tocando as notas certas, no tempo certo, sabe? Com os dedos corretos, com a técnica correta, mas não fica igual a música. Eu escuto e falo, não tá legal. Você tem sempre essa sensação de que não tá bacana. Mesmo que dentro dos elementos que você conhece e que você está prestando atenção, já esteja bacana. Você sabe que você está tocando todas as notas afinadas, que você está tocando tudo com o ritmo correto, porque são elementos que você conhece, né? E dentro desses elementos, você sabe que você está fazendo tudo certinho, mas o resultado não está ficando bacana. Sabe por quê? Porque falta você agora começar a buscar e a lapidar a interpretação da música. Quando a gente pensa em interpretar, em cuidar desse caráter interpretativo da música, nós começamos a nos preocupar com a energia que a música passa, porque às vezes você está estudando, você está tocando uma música, dar atenção em o que você precisa fazer ali no seu instrumento para que você tire um som que seja assim, mais enérgico, um som que seja mais doce, ou um som que seja mais brilhante, mais majestoso, ou um som que seja mais melancólico. Existem sutilezas técnicas que a gente tem que aprender a extrair do nosso instrumento, a fazer, né? O que a gente põe? É mais força na mão? É menos força? É mais energia na hora de abrir o fole? Não, é menos. É mais balanço aqui? Não. É mais peso no arco? Não, é menos. Você tem que começar a buscar as movimentações que você tem que fazer e conversando com o seu professor, porque existem princípios motores, existem questões fisiológicas que impactam o som que sai do instrumento. E você precisa estar ligado nisso. Você precisa ouvir a música e falar, nossa, o caráter dela é esse. Às vezes o caráter vem até escrito na partitura. Às vezes o compositor coloca, logo no começo, ele coloca uma palavrinha que expressa esse caráter. Às vezes não. Às vezes você escutar faz você perceber essa energia, o que ela está transmitindo, qual que seria a interpretação, o que ela passa para quem escuta. E começar a se questionar como que você consegue tirar um som que vai passar essa mesma mensagem. Entende? Vou mostrar algumas músicas aqui, eu separei algumas músicas para exemplificar para você essas questões, né? Esses diferentes caráter interpretativo, essas sutilezas energéticas, o que a música quer transmitir, para você entender. Eu peguei 3 músicas que têm caráter completamente diferentes e vou começar a dividir isso com você, tá? A primeira música que eu separei é o Cisne e eu vou projetar aí para você a partitura do Cisne, mas também vou colocar o áudio para que a gente possa ouvir. Então,
Eu vou pesquisar aqui, ó, já o áudio para você. Se por acaso você não conhece essa música do Cisne, ó, peraí, deixa eu só fazer assim para eu poder pesquisar aqui, que é do Carnaval dos Animais de Saint-Saëns, ó, Le Cygne. Opa, eu vou colocar aqui, Cisne, isso, aqui, ó, esse aqui, vamos ver se você vai ouvir. Deixa eu ligar aqui a caixinha de som, ela tá ligada, ó. Essa é a música, veja aí a partitura, ó. Tá vendo? Tá aqui, né, ó. Tá na segunda pauta. Caráter melancólico. É um tema muito bonito. Essa partitura aqui tá para violino e piano, mas se eu não me engano, essa gravação é cello e harpa, né? Tá vendo? Caráter melancólico. Tá nesse rezinho aqui, ó, do compasso 9. Ok, ótimo, tá bom. Vamos ver outra música agora. Vou parar aqui. Pare. Outra música. Outro caráter completamente diferente. Peguei lá com Parsita. Isso que eu tô falando não tem nada de absurdo. Provavelmente você tá acostumado a sentir isso. Não sei se você está acostumado a buscar isso na sua performance. Mas olha aí a partitura. Da Comparsita. Um caráter brilhante, um caráter enérgico. É uma dança, é um tango. E aí vai. Ao mesmo tempo que ele é enérgico, ele tem aquela coisa do mistério, né? Ele tem um mistério, é uma sensualidade envolvida, né? E vim, vamos parar, tá? Outro caráter, completamente diferente. Uma terceira música. Ó, peguei agora uma do Grieg. O Todinho amou essa música. Ele veio aqui e falou assim: ai, mamãe, vamos dançar tango. Ó, do compositor Grieg, chama Morning Mood. Ó, vamos pesquisar aqui, ó. Esse aqui, ó. Um clima da manhã. Vou colocar a partitura para você acompanhar. Peguei aqui a linha da flauta para você ver, ó. Veja aí. Pode mostrar a partitura para eles. Tá no terceiro compasso aqui, ó. No quarto compasso, segunda pauta, compasso 5. É uma música leve, doce. Tá na terceira pauta agora, ó. Outro caráter, completamente diferente. Quarta pauta. Tá diferente essa partitura do que tá escrito, do que é a música. Ficou cheia, né, ó. Ela ficou poderosa, majestosa. Era bem doce, mudou o caráter. Fica expansiva. Ela ficou generosa, ela ficou ampla. Muito ampla. A energia que ela passa é muito mais envolvente. E depois ela volta para a sutileza. Por aí vai. Agora ela tá um pouco mais dramática. Pela própria estrutura musical dela, mais dramática. Tá ficando de novo, ó, expansiva. Ou seja,
A música, nem sempre ela tem um único caráter, né? Ela começa num caráter e possivelmente ela muda o seu caráter. Possivelmente, nem sempre. La Comparsita que a gente viu agora há pouco, ela é enérgica, ela é sensual, tem alguns trechinhos com mais detalhes, assim, com mais sensualidade, mas ela é, no geral, um caráter. Essa aqui já não. Ela variou o caráter dela. Ou seja, quando a gente começa a buscar uma sonoridade interpretativa, quando a gente começa a pensar nesse caráter, nessa emoção, na mensagem, na questão energética da música mesmo, que você está passando, a energia que ela passa, sabe? Você começa a abstrair de ficar focado apenas em prestar atenção na nota, ou prestar atenção no ritmo, ou prestar atenção no dedo, na técnica necessária. Você começa a focar o teu olhar sobre o que eu tenho que prestar atenção na forma de produzir esse som para que saia essa sensação. Às vezes, isso altera a dinâmica. Você tem que colocar um som mais cheio, mais volume, às vezes um som mais suave. Só que produzir uma dinâmica no meu instrumento só é possível quando eu aprendo o que eu tenho que fazer em termos de coordenação técnico-motora para produzir aquela dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero produzir um som enérgico no meu instrumento, no caso no piano, eu tenho que produzir... Eu tenho que colocar mais força no dedo? Tenho, mas não é só no dedo, é um peso de braço. Eu tenho que vir um peso de braço. Não adianta, eu tenho que, tecnicamente no piano, eu aprendo que para produzir um som que tem muita energia, muita intensidade, não é só fazer dedo forte, né? Senão fica um som duro. Eu tenho que colocar peso de braço. Eu tenho que ter peso da estrutura corporal junta. Isso é uma questão que pertence à técnica, às questões técnicas do piano. Você que toca cello, para tirar um som que se projeta, um som enérgico, não é isso. Com certeza. É questão de controlar o arco, que é uma coisa que não tem nada a ver com o piano, porque é uma realidade do instrumento de cordas, no caso do cello que eu dei de exemplo. Você que toca flauta, para você trazer um som brilhante, eu não sei o que você tem que fazer na embocadura, no seu diafragma, mas sempre é uma questão motora envolvida, um reflexo motor que está envolvido com a produção de um som X ou um som Y. Então você precisa começar a buscar essas respostas. Quando você escuta, presta atenção no caráter interpretativo da música, você abstrai de ficar focando se a nota está certa no tempo certo, porque ela já tem que estar nesse ponto, e você começa a prestar atenção nos movimentos que você tem que fazer com o seu corpo para tirar esse som. Ah, mas que movimentos que eu tenho que fazer? Eu não sei. É o seu professor de instrumento que sabe te responder, porque eu sei responder no meu instrumento que eu aprendi a dominar essas diferentes sonoridades. Eu sei responder no piano, mas eu não sei responder em outros instrumentos. Você também que é aluno, você não sabe sozinho, você tem que buscar essas respostas com o seu professor. Mas para buscar essas respostas, você tem que começar a ter um outro tipo de escuta, de audição musical. Um tipo de escuta onde você pega a tua partitura, se senta na frente ali do seu áudio, da sua caixinha de som, do seu aplicativo que você vai escutar essa música, vai acompanhando a partitura e vai ouvindo. E vai fazendo anotações. Fala, nossa, aqui o som tá cheio. Procura se naquele momento que o som tá cheio, na sua partitura tem algum sinal de fortíssimo. Você tem alguns sinais gráficos. Se tá grafado na partitura já, se o compositor deixou uma forma de tentar registrar esse som. Grifa, falar aqui, é por causa disso, é por causa desse forte, então eu preciso procurar esse som forte. Às vezes não tá grafado. Você vai lá e grafa, escreve, aqui é um som forte, eu percebi isso. Você vai mapeando as partes da música e a sensação interpretativa que ela tem. Isso é muito válido, porque quando você faz isso e vai mudando a sua forma de escutar e vai unindo isso ao teu conhecimento musical, uma coisa vai alimentando e vai se ligando à outra. Por quê, Dani? Por que você está falando isso? Porque, por exemplo, observa aí comigo essa música do Cisne, que a gente ouviu ainda há pouco. Quando a gente pega essa música do Cisne, a linha do violino está na segunda pauta. A primeira pauta aí é só a introdução do piano. E o violino vai começar na segunda pauta. E ele começa a melodia dele. Só que é bem mais devagar, né? Eu ainda fiz mais rápido.
Bom, o que tem de informação aí pro violinista? Que essa segunda pauta, em termos de interpretação, que essa segunda pauta é num som de piano. É que é suave. É essa informação que tem aqui pro violinista. Também tem a informação aí das pequenas frases que tá com as pequenas ligaduras. Então ele tem essa informação de que essa aqui é uma frase. Tem a informação de que isso aqui é outra frase. E que aqui é uma terceira frase. Porém, o violinista que tem uma bagagem de estudo musical sabe que uma frase não é tão pequenininha assim. Não é isso aqui. Não acabou a frase. Isso aqui é uma pequena parte de uma frase maior. Mas tem uma ligadura ali. Essa ligadura está indicando um contorno fraseológico de uma parte da grande frase que é essa pauta toda. Essa pauta toda é a grande frase. Aqui, 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 que vem aqui. Acabou. Agora a outra pauta vai começar. Outra frase. Mas essa grande frase que não tá ligada até aqui, não tem uma grande ligadura marcando. Ela é formada por pequenos contornos fraseológicos que na hora que o violinista vai tocar, não tem a mesma intensidade. Não é tudo piano, não é tudo assim. Não é. Quando você começa a escutar e refinar mais a sua percepção da interpretação, você vai perceber que essas pequenas frases, elas têm um decrescendo. E isso, essa notinha si aqui, sol, fá, esse si é menos. E esse fato de ser menos é para preparar o impulso para a próxima. É mais suave, é um som mais suave. Como que ele vai percebendo? Escutando, ó. Vamos pôr para escutar, ó. Vou pôr de novo Le Signe. Aqui, ó. Ó, vamos escutar. Tá na primeira pauta. Agora. Começa de novo, mais suave. Vai começar e vai ter um crescendo. Terminou baixinha. De novo, ouve esse trecho. Ó, escuta a sutileza. Suave. Começou de novo. Suave. Cresceu. Terminou baixinho. Aliás, você concorda que aí na partitura tá escrito que essa nota sol da melodia aí começa em piano? Sol, sol. Tipo, sol, fá. Seria tudo isso. Mas se você ouvir bem a gravação, o violinista, ele cresce a nota sol. Não é que ele começa forte. Ele começa piano e ele já cresce o volume. Vou corrigir minha fala, não é o violinista, né? É o cellista. A gravação é com cello. Mas observa que ele toca o sol e esse sol amplifica. É sol, é um sol, sol. Tem um amplificar, ó. Ó que sutil, ó. Cresce de novo. E aí diminui. Cresce, diminui. Tá escrito isso na partitura? Não. E agora, da onde esse cellista tirou essa ideia? Ele ouviu as gravações. Ele percebeu essas sutilezas de um caráter melancólico, mas ele uniu essa sutileza de um caráter melancólico da música com o entendimento e o conhecimento musical que ele tem de conduções fraseológicas, de quando eu estou fazendo as frases, o final das frases é mais suave. Ele tem esse entendimento. E por que ele tem esse entendimento? Porque ele estudou estruturação musical, ele está estudando esses elementos, ele entende que as frases vão conduzir pontuações harmônicas, então que as melodias elas têm que criar expectativas que reforçam a harmonia. Ele vai abrindo o ouvido dele
percepção sutil e vai unindo esse conhecimento junto. E aí ele vai aprendendo, ele vai conversando com o professor dele sobre o que ele faz para produzir um som que cresce. Porque esse é um recurso que os instrumentos de corda conseguem fazer, os instrumentos de sopro também, os instrumentos de tecla não. Eu não consigo tocar uma tecla e fazer o som dessa tecla crescer. Não consigo, mas nas cordas eu consigo, porque acho que aumenta o contato do arco com a corda, eu não sei dizer. É um recurso que dá para fazer na voz também. A gente consegue começar baixinho e amplificar. O instrumento de tecla não. Uma vez que você abaixou a tecla, o som só vai cair. Então é um recurso que o violinista, que o cellista, que instrumentos de sopro tem que perceber e tem que começar a falar, como é que eu tiro isso? Começar a conversar, buscar esse refinamento. E os instrumentistas de teclas não vão buscar esse refinamento, mas eles vão entender que eles podem fazer o contorno no final, devem fazer, eles têm que perceber essas sutilezas aqui e contextualizar essa sutileza dentro de um caráter de dor. Essa música é melancólica, ela tem uma dor dentro dela, ela não é uma música feliz, ela carrega uma angústia. E você que é adulto, já teve experiências angustiosas na sua vida. Se não teve na sua vida, você é um adulto privilegiado, mas você teve alguém do seu lado que já teve angústias. Então busca essa dor na referência do que aquela pessoa viveu. Se coloque no lugar dela ou lembra dos seus momentos angustiantes, porque você tem que buscar isso lá dentro. E unir isso a conhecimento musical e conhecimento técnico. E estudar buscando essas conexões. Buscando esse refinamento. E como que eu vou buscar isso, Dani? Estudando com essa meta, gravando o teu estudo. Deixa eu tocar, deixa eu gravar. Agora deixa eu parar de tocar e escutar como é que tá saindo. Para você avaliar se está realmente saindo aquilo que você está buscando se aprimorar. Pode ser que você está tocando a música da La Comparsita, que não tem nada de dor. Aí você vai buscar outra conexão. Vamos ver a música da La Comparsita. A gente pega aqui essa transcrição, essa versão que eu encontrei aqui da La Comparsita. Ela tá aí, né? Tá vendo? Ela tá nessa partitura, tá escrito com a dinâmica piano. Se eu me preocupo em tocar as notas certas, no tempo certo, com a dinâmica que tá escrita, vai sair isso aqui. Aliás, tem uma linha de oitava que eu não tô respeitando. O correto era pra estar aqui. Concorda? Notas certas na rítmica, na articulação correta e na dinâmica que tá escrita na música. Agora a música tá escrito fortíssimo. E agora tá escrito pianíssimo. É isso que está escrito. Agora escuta a música. Vamos escutar. De novo, La Comparsita. La Comparsita. E nessa versão aqui, essa versão específica, olha como é que tá a dinâmica. Tem algum piano aí no meio? Um som piano? Um som delicado? Sim, não tem. Mas essa parte agora é muito mais explosiva. Agora é mais energia. Mais explosiva. Mais ainda. Tem um crescendo de energia. Agora ficou meio misteriosa. Esse contrabaixo tá fazendo... Tá até vibrando minha mesa. Tá fazendo umas brincadeiras de sensualidade na música. Agora, você concorda então que esse sinal de dinâmica piano aqui é uma dinâmica só para querer mostrar que existe um crescendo de energia, mas que não é um piano de delicadeza, de algo suave? Porque essa música, ela é extremamente bum, 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 bum. Então esse piano, ele tem que ser contextualizado no caráter da música.
E isso faz com que você prepare planos sonoros de cada vez mais energia quando tiver o fortíssimo. Mas não é que o teu piano tem que buscar um som delicado. Você não tem que buscar esse som aqui no instrumento. Ela vai ficar completamente descaracterizada. Não. Você tem que buscar alguma coisa mais imponente. Alguma coisa que chega chegando. Busca imagens ali que você tem de uma situação imponente. Ou, eu não sei se você já assistiu tango, se você lembra da sensualidade daquele casal. Ah, isso não me ajuda a trazer essa sonoridade, Daiane. Então lembra de alguma outra coisa. Uma tourada ali, um desenfrear de boi saindo correndo. Alguma imagem que você lembra que é um estouro, que é alguma coisa enérgica. Porque é isso que você vai buscar no seu instrumento. Mas, além dessas imagens, você precisa aprender a... O que eu faço com o meu corpo para tirar esse som enérgico? Conversa com o seu corpo. Com o seu corpo não, com o seu professor. Para ele te ensinar no seu instrumento. E aí você vai. Isso muda totalmente. Aliás, por exemplo, essa clave de Fá que está escrita aí, é um acorde, está escrito isso. Eu já estou tocando assim. É bem diferente o som que eu estou fazendo. Em vez de eu estar fazendo isso, eu estou fazendo um. Porque eu estou imaginando uma percussão fazendo dum, dum. É um som muito mais assim do que assim. Porque eu não imagino alguém na percussão fazendo dum, dum e o som esticando. Eu imagino tum, tum. Porque na hora que eu escutei a música, eu escutava esses... Quer ver? Vamos voltar. Vamos voltar. Tum. Esse impulso aqui, ó, do pulso. É um estouro aqui, ó. Então você começa a prestar atenção nos planos. Mas essa música não é para piano, Dani, não é? Aliás, tá aí uma coisa bem legal de você fazer. Escute diferentes versões. Procure lá com parceita no piano, procure lá com parceita com outros instrumentos. Esse aqui tá um grupo, né? Tem vários violinos, piano, tem o contrabaixo. Tá uma formação camerística. Procura em outras formações instrumentais para você também perceber se houve uma releitura, se você acha mais interessante essa versão aqui, mas você vai perceber que o caráter interpretativo é o mesmo em todos, a não ser que alguém criou uma versão bem diferente, quis mudar muito o caráter interpretativo e de repente você até goste. Do contrário, é o caráter da La Comparsita. E isso vai te ajudar a ter elementos para buscar isso aqui. Vez que eu faço piano, eu não perco a energia. Mais forte. Piano. Opa, aqui, ó. Aí vem de novo. Aí eu mudo baixo, né? E vai mudar. Enfim. Isso direciona uma nova meta de estudo, uma nova meta de construção sonora, onde você já está despreocupado com nota e ritmo, isso já foi. Você está preocupado agora com interpretação, refinamento de sonoridade. Faz sentido para você? É por aí que você vai começando a aproximar o som dessa música do que é a gravação, do que é a versão que você conhece. É assim que você vai começando a gostar da tua sonoridade. Você costuma fazer isso? Buscar um refinamento de sonoridade pensando no caráter da música? É uma curiosidade, porque isso é algo que a gente aprende e nunca mais deve esquecer. Tem que fazer isso. É muito importante fazer isso, pensar no caráter interpretativo da música. Então, divide aí comigo se você costuma fazer isso. Quero saber. Curiosidade mesmo, tá bom? Agora é o seguinte... É preciso ouvir muito mais do que a gente ouve. Você precisa ter o hábito de escutar mais a música que você está aprendendo. Muito mais do que você faz, porque às vezes a gente não tem esse hábito. A gente escuta antes de começar a tocar e depois para de escutar. Não escuta durante o processo de aprendizado daquela música. Tem que escutar essa música, tem que escutar muito, tem que escutar antes, tem que escutar durante, tem que escutar, porque você vai criando memórias de como é de fato aquela interpretação. Você pega por intuição, você fica intuitivo de como é aquela música, você vai lembrar de como é a questão
do caráter dela, da expressividade dela. E uma vez que você já abstraiu dessas preocupações de nota certa no tempo certo, isso, assim, transborda em você, porque já é uma memória que você tem. Então, isso transborda essa preocupação de começar a buscar esse caráter. Esse refinamento de sonoridade é algo que é de base do sistema de ensino Suzuki. Por quê? Porque o ensino Suzuki, ele não coloca a leitura da partitura como o primeiro processo de aprendizado musical. Ele coloca a escuta da música. Então, os alunos escutam muito, muito a música que eles vão aprender. Quando eles começam a ler a partitura, ele já tem memória de como aquilo soa. E já ficou de forma intuitiva os contornos fraseológicos, já ficou de forma intuitiva as partes que são com uma expressividade X ou com uma expressividade Y, se muda o caráter ou não. Então, é muito importante que você aprenda a colocar essa escuta, sabe? Daiane, eu não faço aula do meu instrumento no sistema Suzuki, isso é ruim? Não, isso significa que você faz aula sobre o sistema tradicional. O sistema Suzuki tem coisas muito boas de aprendizado, o sistema tradicional tem outras coisas muito boas. E o fato é que a gente tem que aprender a usar o que é bom de um para o outro. E o sistema tradicional não foca, não ensina tanto, pelo menos dentro da música erudita, a ouvir tanto. Muitas vezes é mais com a leitura. E a gente esquece disso que é tão importante, inclusive ouvir diferentes intérpretes para comparar e ouvir, mapeando, anotando o que você está ouvindo em termos de caráter, de expressividade, para que isso depois se torne um foco de estudo, para que eu converse, para que eu busque com o meu professor, para que faça sentido o que ele me fala, para aumentar a força, para fazer assim, para colocar o peso de braço assado, para que a gente comece a conectar entendimentos musicais, auditivos, com conhecimentos técnicos, para que uma coisa feche na outra. Agora veja, não adianta também só estudar músicas. Nós precisamos refinar a nossa técnica instrumental. Quando a gente está crescendo e está avançando no domínio do nosso instrumento, é inevitável que a gente passe por estudo de métodos. E eu já fiz aulas aqui no canal falando sobre isso, a importância de estudar métodos. E método é diferente de metodologia, tá? Assiste depois essa aula, se você ainda não assistiu, pesquisa aqui no canal. É muito importante que a gente estude métodos, porque os métodos vão conduzindo o nosso refinamento da técnica, do domínio instrumental, para aprender a tirar o melhor som do instrumento. Por exemplo, quando você está no cello, você tem que aprender a coordenar o peso de arco, se você está usando metade do arco, a ponta do arco, o arco todo. Então, esse refinamento técnico, desse controle maior do arco, é algo que quem estuda cello vai aprendendo conforme faz exercícios técnicos. Isso ele incorpora depois nas músicas, no repertório que ele gosta de tocar. Mas é preciso fazer esses exercícios, esses métodos, entendeu? Porque eu preciso dar tempo para o meu corpo aprender a criar memórias musculares dessa coordenação que é específica do meu instrumento, porque a técnica é algo específico de cada instrumento. A técnica para tocar violino não é a mesma da técnica para tocar acordeon. Isso é um ponto específico. Então eu tenho que dar tempo para o meu corpo criar essas memórias musculares para a técnica do meu instrumento, para que depois isso possa ser usado, para que eu tenha esse embasamento para melhorar a minha sonoridade nas músicas que eu estou tocando. Então não adianta eu querer apenas estudar músicas e cada vez querer ficar melhor no som e na interpretação dessa música, o que é algo óbvio que a gente quer, mas não passar pelo beabá, pelo alicerce de fazer exercícios de construção de domínio técnico-motor. Isso não tem como discutir, apesar de parecer chato para alguns alunos, e talvez para você seja, a gente não pode fugir dessa base que a gente precisa solidificar cada vez mais para que, de fato, depois a gente alie o nosso desenvolvimento musical, o nosso ouvido musical que a gente está desenvolvendo, o nosso conhecimento musical, com isso que já está embasado aqui, e para que o resultado de interpretação daquela música seja diferente, seja mais musical, seja mais expressivo, tá bom? Talvez você fale assim, Daiane, mas eu já estudo bastante tempo, sabe? E o meu som no meu instrumento não é legal, eu já pratico muitas lições, já fiz muitos métodos, já passei por muitas músicas e o meu som não é legal, eu não gosto do som que eu tiro no meu instrumento, ele não é bom. Então,
para você, eu digo, como que você está estudando até hoje? Esse é um ponto para você começar a se perguntar e a questionar. Onde você foca? No que você foca? Quais são as suas metas finais quando você está estudando? Porque quando a gente está estudando, a gente está adquirindo melhorias naquele repertório, naqueles exercícios. Que hora que você fala para você, tá bom esse exercício aqui? Qual é a meta ali? Qual é a hora que você fala, tá bom que eu consegui? A meta é estar prestando atenção no ritmo correto, na técnica correta, na afinação correta, na nota correta, mas não te falta colocar uma meta além? De repente não te falta colocar como meta buscar o resultado de estar tocando um som mais doce, o que é algo muito mais subjetivo, porque o que é um som doce? Ao você começar a ter esse tipo de diálogo, de conversa com o seu professor, a partir de uma escuta atenta naquele repertório, porque você percebeu que o caráter daquela música é assim, quando você começa a ter esse outro tipo de meta, você começa a buscar os movimentos que precisam ser adquiridos, onde você tem que prestar atenção no seu corpo para buscar aquele som. Você se grava, você busca fazer esse som a semana toda, mas você se grava para ouvir se realmente está saindo esse som? Você conversa mais e mais com o seu professor sobre os resultados, como que eu posso melhorar para tirar esse som Y e X? Você toma nota disso? Para tirar um som mais leve, é assim que você faz. Para tirar um som mais enérgico, é esse movimento que você tem que fazer. Quando o seu resultado ainda não está legal, mesmo você já tendo uma caminhada no seu instrumento, é porque a forma que você está estudando está deficitária. Ela não está bacana. E você precisa começar a refletir sobre isso. É o primeiro ponto para mudar. Quando a gente começa a refletir, se questionar, repensar e ver como que você conduz o teu estudo diário. Quais são os objetivos, os critérios que você tem e as etapas que você fala, bom, até aqui, aprendi, próxima música. O que te fez falar que até aqui estava bom, próxima música? Pense sobre isso. E olha, talvez você pense, ou talvez você já escutou algumas pessoas falarem, mas se não tiver talento para música, não adianta. Não vai conseguir emocionar ninguém que está escutando, vai ser um eterno estudante, vai estar na eterna tentativa de conseguir tirar um som legal do instrumento, porque não nasceu para música, sabe? Ele está se esforçando, mas não nasceu para música. Esse argumento é tão assim lógico, não é? Parece que é até racional. Você escuta alguém falar isso, você fala, é verdade, é por isso que a pessoa não tira um som legal. E se você for essa pessoa que não tira o som legal, você fala, é por isso, é porque eu sou um esforçado, eu não sou talentoso. Mas isso é um mito. Eu sempre falei que o talento para música, como algo que a gente nasce, é mito. Mas é uma crença limitante, difícil de ser desconstruída, inclusive de dentro de você. E como que a gente pode começar a rever essas limitações que a gente ouviu, que as pessoas ainda falam e que surgem como justificativas para algo, para um sistema de ensino que não está legal, para uma abordagem didática que não é suficiente, para uma falta de estudo em áreas específicas, como está faltando esses elementos, em vez da gente focar no que falta, nós acabamos adotando essa justificativa que ela é mais fácil, ela é mais óbvia, deixa a gente aqui numa zona de conforto e deixa você com a decisão de que é melhor você fazer outra coisa na vida, vai fazer esporte, vai fazer, sei lá, vai cuidar de confeitaria, porque você não nasceu para isso é muito confortável. Mas como que a gente começa a desconstruir tudo isso? Se questionando e observando o que está por trás de uma construção de um talento, de alguém que refina a sua sonoridade, que consegue fazer. Escutando outras pessoas conversando sobre a questão do talento. E eu separei aqui um trechinho que eu quero dividir com você, desse livro aqui, Maestria, do autor Robert Greene, tá? Ele analisa essa questão de atingir a maestria, de chegar no refinamento ali. É um livro todinho dedicado a isso, tá? Tem um trechinho aqui no livro, num capítulo chamado Caminhos para a Maestria, em que ele começa a dizer o seguinte: se todos nascemos com cérebros basicamente semelhantes, que apresentam mais ou menos a mesma configuração e o mesmo potencial para chegar na maestria, por que será que na história somente
muito poucas pessoas parecem de fato se sobressair e realizar esse potencial? Por que não é todo mundo bom naquilo que decide fazer? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Ele vai de forma bem racional na explicação. Olha só, a explicação corriqueira para a existência de um Mozart ou de um Leonardo da Vinci gira em torno do talento natural e da inteligência. Isso é o que todo mundo fala. De que outra maneira a gente poderia explicar suas proezas notáveis, a não ser em termos de algo que foi inato? No entanto, milhares e milhares de crianças se destacam por habilidades e talentos excepcionais em alguma área, não só na música, embora poucas acabem correspondendo às expectativas no futuro. Você já viu isso? Parecia que era uma criança que ia, nossa, vai ser um excelente músico. E não quer saber disso. Ela despertou um talento ali, floresceu esse talento na infância, a gente acha, não consegue entender os elementos que estão por trás, a gente acha que era inato. E de repente essa pessoa foi fazer outra coisa, não tinha nada a ver. Ao passo que outras, aparentemente menos brilhantes na juventude, não era talentosa, era esforçado, às vezes conseguem muito mais. Talento natural ou QI alto não explicam as realizações futuras. E é verdade? E ele segue. Todos se distinguem pela capacidade de praticar com afinco e de avançar com rapidez. Todos quem? Eu peguei aqui na metade do texto, né? Pulei. Esse todos que ele fala são todos os grandes mestres que tem aí na história. Todos esses nomes que a gente conhece nas diferentes áreas, não só na música, tá? Que são nomes que a gente fala, nossa, contribuiu com isso, é um exemplo, é um super talento, né? Eles têm como ponto em comum, todos eles se distinguem pela capacidade de praticar com afinco e de avançar com rapidez, sempre em consequência do desejo intenso de aprender e do engajamento profundo no campo do estudo. No âmago desse esforço desmedido, encontra-se de fato um atributo genético e inato. Existe uma questão ali genética e inata, que não é talento nem brilhantismo, que é algo a ser desenvolvido. É uma inclinação profunda e poderosa para determinado tema. Ele gosta, ele tem paixão por aquilo. E aí ele se inclina, ele se dedica, ele vai e faz. Um outro trecho. Em nossa cultura, tendemos a equiparar capacidade intelectual com sucesso e realização. De muitas maneiras, porém, o que distingue os que dominam determinado campo de atuação daqueles que simplesmente trabalham na área é um atributo emocional. O nosso nível de desejo, paciência, persistência e confiança acaba contribuindo muito mais para o sucesso do que a capacidade de raciocínio. A motivação e a energia podem superar quase tudo e a monotonia e a inconstância desconectam a mente e nos tornam cada vez mais passivos. O que ele está dizendo? Que se a gente ama música, então a gente tem talento para ela. Desde que a gente coloque a bunda na cadeira e faça, e seja disciplinado, seja constante, seja paciente e tenha uma boa direção, tenha uma boa orientação. Quando a gente reúne esses elementos, nós simplesmente vamos construindo o aprimoramento que a gente precisa construir, que a gente quer construir, que a gente observa, que a gente ouve, que a gente percebe. É questão de buscar essa orientação e de se colocar para fazer, ter paciência, ter persistência. Vai fluir, a coisa vai melhorar, vai mudar, o seu som no instrumento vai mudar, conforme você vai, não é da noite pro dia, conforme você vai reunindo elementos que vão fazendo você crescer musicalmente e tecnicamente. Ponto final. É questão de tempo. Não é questão se vai acontecer. Vai acontecer. É questão de quando vai acontecer. Vai acontecer. Quando vai, eu não sei. Não fique se torturando por isso, nem você. É que vai acontecer. Entende? Então, precisa ter talento para música. Talento nato? Não. Tem nada a ver. Precisa ter direção. Precisa ter constância. Precisa ter foco. Precisa ter determinação. E aí sim você vai construir, sim, sua capacidade técnico-interpretativa. Então, não aceita essa desculpa para si. Rejeita se alguém ousar falar isso.
Simplesmente rejeite, crie um novo pensamento. Fale, opa, eu preciso de orientação correta. Então, você me ensina, por favor, como é que eu faço? Ah, é assim que eu faço? Vou fazer, vou buscar isso. Espero que você tenha curtido. Que essa aula tenha sido proveitosa para você, que o seu tempo aqui que você se dedicou tenha valido a pena e que você se sinta direcionado, que você agora comece a buscar esses pontos, que você mude sua forma de escutar, de prestar atenção no caráter das músicas, tá bom? E que tenha isso como uma meta também para a construção do domínio daquele repertório. Te encontro nas próximas aulas. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal e compartilha se você curtiu. Combinado? Até lá, hein?